Glória a Deus. É verdade. Essa lição hoje está prometendo, né, pastor Machado? Souza está aí, né, Souza? Firme no balangado. Glória a Deus. É tremendo o que nós estamos vendo. É tremendo. Como disse o apóstolo Paulo, a sua segunda carta aos Coríntios, se isso está encoberto, é para os que se perdem, porque está nítido os acontecimentos, o que o mundo, essa metamorfose que o mundo está vivendo, está nítido para quem tem conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, eu posso afirmar para vocês que o próprio mundo está percebendo uma mudança, indo embora sem saber a questão em si, mas estão percebendo a mudança que está ocorrendo no mundo afora. Isso é verdade. Me veio aqui à mente esse versículo do apóstolo Paulo, e eu quero citar ele para a igreja. É conhecido de todos nós. Mas, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, veja bem, se ainda está encoberto o evangelho, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós já estamos vivendo época que não se pode mais falar o evangelho de qualquer maneira, não. Você é expulso, é reprimido, e nós já estamos quase, pastor Celestina, partindo para aquela época que pegavam Paulo e sentavam a peia nele, pegavam os discípulos e prendiam. Nós já estamos quase lá, viu? A coisa está ficando esquisita. Pastor Walter, pega o microfone para você estar lendo para nós também, por favor. Alguém mais? Absa, cadê o pastor Absa? Deve ter ido para a salinha, né? Então, por gentileza, nós precisamos ler bastante aqui e o tempo é corrido, né? Esta lição, o pastor Juvenil queria estar ministrando, mas ele esqueceu que ele tinha um compromisso hoje, lá com o pastor Antônio Julião, né, pastor Walter? E aí, nós estávamos juntos. Se fosse em outro caso, irmãos, eu iria dizer para vocês assim, ó, a gente está na hora errada, em lugar errado. Mas eu estava no lugar certo e na hora certa. Eu junto com o pastor Juvenil, então eu estava no lugar certo na hora certa, Jesus. Ele chegou até a mim e disse, você vai estar na escola bíblica dominical de domingo agora? Eu falei, vou sim. Ele falou, então eu vou passar uma incumbência para você. Isso tanto nos honra quanto nos aperta, né, Léo? Porque é o nosso pastor presidente. Não vim substituí-lo. Eu vim dar a lição que ele iria ministrar. É diferente, né, pastor Machado? E o Espírito Santo usa cada um da maneira que ele quer e como ele quer. E da mesma forma que usa a igreja para entender. Porque não tem confusão. Para cada um o Espírito fala de uma maneira. Mas contando que como diz o pastor Walter, é coadunada com a vontade de Deus. Tudo que o Espírito Santo ministra no coração de cada um. Certo? Uma certa vez, o profeta Jeremias disse para um rei, você vai para a Babilônia e vai morrer lá. De repente, o outro profeta disse para ele, você não verás a Babilônia. E o outro tinha falado, você vai para a Babilônia, vai falar cara a cara com o rei, e o outro vai e diz, você não verá a Babilônia. Que confusão que é essa para quem não tem entendimento das coisas de Deus, irmãos? É porque Deus não revela tudo. Se Ele quiser, Ele revela, mas Ele nem sempre revela tudo. O que aconteceu? Nabucodonosor desceu, pegou a Joaquim,
cegou ele, matou os filhos dele na frente dele e cegou ele e levou ele para a Babilônia. Ele viu a Babilônia? Mas ele foi para a Babilônia, não foi? E lá ele morreu. Então cumpre a palavra de Deus. Deus age desta maneira. Basta o homem ter aquilo que é preciso ter. Nós precisamos ter uma coisa para agradar a Deus. O que é? É a fé. Se você não tiver fé, não vai agradar mesmo. E as coisas vão acontecer na cara nossa e nós não vamos entender, porque não tem fé. Amém? Vamos fazer aqui menção à introdução da nossa lição. O mundo passa por mudanças profundas de todas as áreas, em todas as áreas, que tem levado o homem a um afastamento de Deus e a sua palavra. Como igreja, tá? Cabe a nós sermos luz nesta geração e não perdermos nossas características. E uma das nossas características que ele não colocou aqui, sabe qual que é? A primeira é luz. Sabe qual que é a outra? Sal. A igreja tem essa característica, sal, depois de luz. Pastor Absa, você, por gentileza, você vai ficar conosco? Quanta honra, ué. Isso, o microfone. Pastor Walter está com um também? Tá, glória a Deus. Eu vou pedir vocês para que estejam lendo, para não ficar só a minha voz. O professor tem que deixar um pouquinho também para salgar, né? Não só a voz dele, mas ter outro tempero. Isso, temperar, exatamente. Tanto é que o apóstolo Paulo também diz assim, as vossas palavras sejam temperadas. Não disse? Então, glória a Deus. Absa, vamos começar com você. Eu já li a introdução, vamos aí para o tópico 1. Mundo preparado para o anticristo, né? Isso. A palavra mundo aparece com variados significados ao longo da Bíblia Sagrada. Pode significar o universo criado por Deus, que está em João 1, 9 e 10, Salmo 50, 12. Também significa a vida humana, ou seja, o mundo constituído de pessoas, João 3, 16 e Mateus 13, 38. E, finalmente, a palavra mundo fala do sistema corrompido pelo pecado. E esse sentido mostra a humanidade em rebelião contra Deus e destinada ao juízo vindouro. Um minutinho, Absa, por favor. Separou aí juízo vindouro, né? Pastor Walter, eu preciso que você nos auxilie lendo. Nós vamos ler bastante. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá na primeira carta de João, no capítulo 2, se não me falha a memória, a partir do versículo 15, nós vamos ler o 15, 16, 17, se não me falha, ou até o 18. Continue, por favor, Absa, pastor. É sobre este último aspecto que falaremos. Sim. Como o próprio professor deu ênfase, o comentarista deu ênfase aqui nesta questão, ele começou dizendo em relação ao mundo, né? O próprio Jeremias uma vez clama ao povo de Israel dizendo assim: terra, terra, dai ouvido ao que o Senhor teu Deus tem a dizer, né? Então, nós não vamos entrar nessas outras colocações aqui do comentarista, mas como ele mesmo já especificou, nós vamos nesta última aqui. E assim sendo, eu quero que o pastor Walter lê para mim, por gentileza, para nós, por favor, o que eu pedi aí. 1 João? Capítulo 2. Capítulo 2. Versículo a partir do 15, isso, até o 17, 15, 17. Não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sim, entendido? Aqui está tratando do mundo como o que o apóstolo Pedro disse. Este mundo que agora nós estamos vendo e que estamos vivendo nele, está sendo entesourado para quê? Para o fogo. Sim.
pastor Sim. Wagner, esse versículo 16 aí, ó. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne. Sim. Aí abriu um aspa nisso aí agora, ó. O desejo dos olhos e o orgulho dos bens. O orgulho dos bens é o que faz a guerra, que os homens se orgulham nos bens. Por exemplo, a guerra lá da Ucrânia. Exato. O homem quer tomar um pedaço de terra, saquear o mais fraco, pegar os espólios dele, é o orgulho, né, dos bens, que é a Exatamente. questão geopolítica, aumentar o espaço, um exército expansionista, tomando o que é do outro, orgulho dos bens, se orgulhar, se Exato. empoderar. O eu. É por isso que surgem as guerras, o orgulho. Exatamente. O orgulho é um problema grave. Com certeza. Sempre vai abrindo um leque. Por que é que Nabucodonosor pastou? Não fui eu que criei tudo isso aqui? Vocês estão entendendo? Tanto é que o comentarista propôs aqui um dos problemas que o homem caiu, nós vamos ver. Qual foi a proposta da serpente para Eva? Ele já não chegou lá mentindo? Deus disse que não é para comer, não foi? Do fruto das árvores? Não, você está mal informado. Deus disse que não é, porque de todos podemos comer, de menos uma. Não foi isso que Eva falou para ele? Exato, aí ele continuou colocando dúvida no coração de Eva. Até porque, irmãos, a dúvida entra no nosso coração quando nós estamos com esse problema aqui. Ó. Eu vou ler na minha para vocês entenderem assim, mais avultada ainda o que o comentarista, o que João escreveu aqui. Olha, porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne. E esta palavra concupiscência, quando se trata das coisas aqui concernente à Bíblia, ela está dizendo, isso aqui é desregramento. Desregramento é você criar sua própria lei, sua própria vontade, seu eu. É isso, essa cobiça aqui, irmão, essa cobiça aqui, ela é tão desregrada como o pastor Walter colocou ali, pastor Apsa. Eu quero esse quinhão de terra. O que aconteceu com Nabote? Não foi morto por causa da sua herdade, porque um rei maligno viu a vinha dele e desejou ela? O rei já não tinha tudo na sua mão? E cresceu o olho na vinha de Nabote. Ele não quis vender, até porque ele estava amparado pela lei deles. A herdade não será vendida, não passará. E se vender no jubileu tem que ser devolvido. Mas malignamente a esposa daquele rei tramou tudo, matou ele e pegou, não foi? Mas o final do rei, nós sabemos muito bem o que aconteceu com Acabe, né? Então, continuando. Concupiscência da carne, desregramento, concupiscência dos olhos. Olha, o que o olho vê, irmãos, o coração cobiça, como o pastor Machado colocou aqui. E o coração cobiçou, irmão, ao problema. É um dos mandamentos do Senhor para o povo. Não cobiçarás. Ali ele deixou claro, em primeiro ponto, a mulher do teu próximo. Mas não é só a mulher do teu próximo, não. Quando eu cobiço o que o José de Souza tem, olha o problema. Porque começou o desregramento. Eu já estou ultrapassando os limites. Eu estou mudando os marcos. E lembrando a vocês, esta lição de Apocalipse, como o próprio comentário disse, Apocalipse não é uma ilha. Apocalipse não é uma ilha. Ele é coadunado com a vontade de Deus por intermédio da palavra dele. É um livro completando o outro. Então é por isso que nós estamos estudando aqui hoje, principalmente hoje, nós estamos quase só dentro das cartas de Paulo e de João, não é? Nessa lição. E fazendo menção na lembrança lá de quando Eva foi tentada. Sereis como Deus. Esse foi o problema que Eva enfrentou e caiu. Mas Deus proibiu vocês de fazer isso, porque Ele sabe que no dia que você comer desse fruto, você será como Ele, sereis como Deus. E o homem está vivendo isso, irmão. A revista vai discorrer aqui, o Apsa fez a colocação aqui do que chamou a atenção dele, o segundo e terceiro tópico, não é isso, Apsa? Esse é o nosso problema, irmãos, de achar que as coisas estão ultrapassadas. Zé Iraci, nós queremos, irmãos, novidade. Os comentaristas colocou aqui, nós somos chegados numa novidade.
examinar as escrituras sagradas e guardar o que contém nela, isso aí, irmãos, é uma dificuldade. Vocês querem ver a prova? Existem livros na Bíblia que, se nós pedir à igreja para abrir a Bíblia e achar ele, vai passar vergonha. Vai folhear a Bíblia inteirinha, mas não tem a capacidade de ir lá em cima do livro, lá por perto do livro ali, ó. Tanto é que existem muitas brincadeiras de homens que estão aqui em cima ministrando, quando começa a ver a igreja, muda para lá, muda para cá. Fala assim, ó irmão, este livro está entre Gênesis e Apocalipse. Falta de quê, irmãos? O povo, quando foi tirado do Egito, Deus deu a lei para eles e falou para eles assim, olha, medita nesta lei, sentado, ao levantar, ao deitar, ao sair, ao entrar. E mais um detalhe, pastor Machado, inculca ela na cabeça dos seus filhos, inculca ela no coração dos seus filhos. Mas vocês querem ver um detalhe? Pastor Walter, olha para nós aí, Juízes, capítulo 2, não sei o versículo, não me lembro, deixa eu olhar aqui. É bem aí no início. Juízes, capítulo 2. Cabeça está ficando ruim, rapaz, branca. 10, versículo 10. Leia para nós, por favor. Juízes 2, 10. Você achou? Se alguém outra achou... 2:10 aqui, ó. Depois que toda aquela geração foi... 2:10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus pais, surgiu a outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Falta de... Repete esse trechinho aí, irmão. O que aconteceu depois que foi recolhido? Depois que toda a geração foi reunida a seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Triste, né? Irmãos, pensa nisso. Pensa nisso, irmãos. Uma geração, aquela geração que nasceu no deserto, chegou ali e morreu. Não foi depois de 400 anos, não, irmão. Pensa, Rabson. Surgiu uma geração dos filhos daqueles que Deus tinha falado para eles. Inculca esta palavra na cabeça dos seus filhos. Será que eles deixaram de falar para os filhos? Não deixou, não. Não deixou. Foi o interesse próprio dos filhos que não quiseram, não atinaram para o que era a vontade de Deus. E nós vamos ver aqui a questão, o perigo do relativismo. Aquela geração não conheceu a Deus porque começaram a relativizar. Ah, não, meu pai está ultrapassado, agora surgiu novos teólogos aí, tá diferente, agora é diferente, pastora Jessi. Os nossos pais eram analfabetos, não tinham conhecimento nem do que lia, não sabia traduzir nem o que lia, mas tinha o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Pastor Wagner, é igual para hoje. Uma igreja verdadeira, nós já falamos aqui, ela não se populariza com o mundo. Ela nunca se harmoniza com o mundo externo. Por quê? Porque as trevas não se misturam com a luz. Se nós somos luz... Aí está no texto, aí dentro da palavra. Que comunhão tem? O apóstolo Paulo fez essa pergunta. Que comunhão tem as trevas com aonde a luz? A luz chega, acaba as trevas. Pronto. As trevas é falta de luz. Tanto é que a cor preta, né? Ela não é cor. A gente chama de cor, mas não é cor, né? É falta de cor, né, isso? Né, Zé de Souza? Pois é. Por gentileza, Abson. O perigo do relativismo. Vivemos num tempo denominado pelos estudiosos de pós-modernidade ou modernidade tardia. Neste tempo, verdades absolutas, padrões éticos e referências que norteiam o modo de vida das pessoas são substituídas por uma busca frenética pela felicidade individual. Significa que cada pessoa tem seu próprio padrão ou verdade. Muito se fala da liquidez nas relações humanas, destruindo e ressignificando os valores. A igreja, como povo de Deus, como seus valores fundamentais na palavra de Deus, é o que impede e detém o pleno estabelecimento desse relativismo. Por isso mesmo, a igreja tem sido alvo de ataques constantes em nossa sociedade.
Pastor Walter. Pastor Wagner, Oi. só puxando esse gancho aí, que nós já falamos, eu gosto muito, nós já discorremos isso aqui sobre shopping religioso, entretenimento, esse relativismo, sincretismo, evangelho híbrido, evangelho sincrético, né, que nós falamos. Aí nesse tópico, como o pastor Abson acabou de ler, a felicidade individual. A pessoa vai lá, começa a ler a Bíblia, faz um curso, faz outro, faz teologia, faz não sei o quê, vai para PhD, e aí começa a gerar uma das coisas mais perigosas desse século. Qual? A autossuficiência. Ela é imbuída dentro do orgulho. Aí o cara aprendeu isso, aquilo outro, onde é que ele chega, ele fica só catando defeito, em vez de auxiliar e valorizar aonde é que ele está. Ele pensa que às vezes ele não vai morrer, ele vai ficar para a eternidade. E a pessoa começa a estudar tanto que esquece que dentro da casa de Deus é a palavra de Deus e ponto. Achismo, factoides, fica tudo de fora. Então a autossuficiência, eu já falei isso aqui, é um dos vícios mais perigosos deste século. Já viu o tanto de individualismo que existe? Com certeza. As pessoas misturando coach com evangelho, né? As pessoas fazendo o evangelho, está aqui no tópico que fala, né? Sim. Sobre novidade, as igrejas, Isso. o povo quer novidade, quer malabarista de farol, aqueles que pulam no púlpito e ficam fazendo teatrologia no púlpito, né? Arrumando meios. Quem convence é o Espírito Santo, nós sabemos disso. Então essa revista aqui, eu estava vendo e estou aqui marcando, remarcando de novo, isso aqui você pode ler. Tudo aquilo que nós já vimos falando aqui já tem um tempo, né? Sobre esse shopping religioso, a questão do entretenimento na igreja. É coisa grave. Toda vez que você lê essa lição, você aprende uma nova. Abson, abre para nós Gálatas, capítulo 1, versículo 8. E eu quero lembrar vocês o seguinte, o perigo do relativismo aqui. Aqui, irmãos, está... E vou lembrar vocês da primeira tentativa de Satanás. A primeira tentativa de Satanás em colocar na cabeça do homem essa questão de ser suficiente, de ser capaz. Encontrou? Gálatas 1:8. Isso. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Sim. Por que eu pedi para ler isso aqui? O comentarista está colocando aqui o perigo do relativismo. Atenção, SMT, multando aí os carros estacionados em cima do piso tátil. Eu tenho falado isso desde o dia que eu cheguei aqui, que vi aquele piso lá. E pode abrir o olho porque eles vão multar mesmo. Ficou aí em cima, se ficar atrapalhando, não precisa estar em cima não, se ficar atrapalhando um pouquinho, eles vão multar. Isso aí é fato, irmãos, infelizmente, né? E na realidade, o que adianta ter o piso lá se o carro está em cima dele? O cego vai trombar no carro, não tem jeito, né? Exato. Lei é lei, né? E ele está com razão, né, irmãos? Está com a razão, exatamente. Mas é falta de paciência mesmo. Pensa bem, nós com uma deficiência dessa, irmãos, né? Não é fácil, né? Isso aí, irmãos, é não respeitar onde começa o meu limite, termina o seu, né? Então, veja bem, a felicidade individual, a autossuficiência que Satanás tentou colocar na cabeça de Eva e Adão ali, ó. Essa que é a realidade. Sereis como Deus. Vocês terão capacidade em discernir entre o bem e o mal. Essa foi a proposta de Satanás. E lembrando, irmãos, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Existe 3 semelhanças de Deus palpáveis na nossa vida: o intelecto, a emoção e a vontade. E eis o problema, a vontade. A minha vontade é que entre em curto-circuito com a justiça de Deus, com o querer de Deus para a minha vida. Se eu não tiver submissão e fé nisso aqui, irmãos, eu vou entrar em choque mesmo. E entramos, todos os homens entram em problema com Deus por causa da sua vontade. E aí eu pedi o Abson para ler, por quê? Aqui diz assim, ó, muito se fala na liquidez nas relações humanas, desconstruindo e ressignificando, ou novo significado.
Nós temos visto isso, o pastor Walter comentou agora a respeito do evangelho, um evangelho raso, um evangelho de prosperidade. Autoajuda, irmãos, é o pau que rola, como diz o provérbio, de mídia em mídia. Ajuda do alto você não vê quase ninguém postando um versículo bíblico concernente ao dia ou aquilo que está acontecendo. Você vê uma mensagem gravada de autoajuda. Ô, irmãos, misericórdia. Internet. Misericórdia, veio para ajudar o homem, mas o homem infelizmente está sucumbindo. E aí o apóstolo Paulo adverte aos Gálatas. Por que o apóstolo Paulo adverte aos Gálatas, pastor Absa? Aquele povo era da linhagem greco-romana, era um povo pensante, era da Ásia, era um povo cheio de filosofias que imperava ali. Ah, não! Tanto é que lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo chegou em uma região, tinha uns ali por nome de bereanos, ali a palavra diz que eles eram mais nobres, porque tudo que falavam eles iriam examinar para ver se era realmente de fato. Os outros não ouviam e ouviam de mau grado e chutavam o pau da barraca, como diz o provérbio. Eis a questão, irmãos. Você quer ser nobre? Você quer observar o que as Escrituras te diz para que você cresça, ressignificando, dando novo significado para a sua vida, verdadeiramente, para que você passe a ser, um cidadão dos céus com a mente de Cristo. Sim, pastor Walter? Esse ressignificar-se aí, ela tem um sentido, a conotação, é dar o outro sentido de algum acontecimento, principalmente quando se trata de algo negativo. O que nós estamos vendo aí de algo negativo? A gente tem que resignificar. Tem que reavaliar, ver, para não entrar. Esse tópico aí, o 1, 2, já vai falar sobre isso aí, porque está cheio de fábulas e teorias que nós estamos vivendo aí. Então, tem que resignificar-se, você analisar, principalmente em aspecto negativo. Outro ponto, você tem que começar a fazer análise. Como nós vamos fazer essa análise e ter esse antídoto? Provimento da palavra de Deus. Que não tem achismo. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: examinai tudo e reterdes o quê? Aí como que você vai reter o bem se você não tem conhecimento da palavra de Deus? A palavra de Deus é a verdade e a vida. É o único caminho. Posso complementar aqui? Sim. Ó o apóstolo Paulo, a carta aí, a segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo e sua equipe não faziam nenhuma questão de dar títulos às suas tarefas ministeriais. O que lhes conferia autoridade era o seu bom nome, seu caráter e seu comportamento. Na carreira cristã, não há título superior ao de servo. Ponto. Misericórdia. Acabou. Não há título maior do que servo. Aí, esses entretenimentos que estão tendo em religioso, né? Tá. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, outra igreja que estava no meio da filosofia, o apóstolo Paulo disse assim: olha, Ele, Cristo, nos transportou desse império que vocês vivem nele, o império das trevas, e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Você agora não é mais escravo, pastor Machado, você é servo, e você é amigo do seu Senhor, é diferente. Irmãos, o significado bíblico, irmãos, é tremendo e profundo demais. Por isso requer de nós tempo, estudo. Na Bíblia, ela própria responde, ela pergunta e responde, ela completa. Não precisa de autoajuda, não. Você precisa de ajuda do alto. É com o Espírito Santo envolto que você vai conseguir entender e ser lapidado. Aí, olha, veja bem. O comentarista aqui nesse tópico 1.1, o subsídio dos professores, está dizendo assim, as igrejas de hoje amam novidade, mas é novidade, irmãos, que tem a ver com a palavra? Não. Ali nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele estava enfrentando esses problemas com os Gálatas mesmo. Ele perguntou para os Gálatas no capítulo 3, escuta aqui, eu quero saber de vocês quem vos fascinou tão rapidamente a passar do evangelho da graça para voltar aos rudimentos do mundo. Me explica, me fala, igreja, quem é que vos fascinou? Nós estamos vivendo isso. O pastor Walter falou aqui da questão dos artistas. Teatrologia. Isso, não é artista não, pastor Walter, é os bobos da corte.
teatrologia. Hoje eu estava vendo isso aí, nós estamos vendo isso aí. As pessoas começam a contar piada no púlpito e tem uma aderência muito grande. Todo mundo convida, porque o cara faz teatro e coloca o evangelho. Ele dá ali 30 segundos de teatro, 1 minuto de teatro, aí volta para a palavra e aí vai. E tem também os futurologos, futurologia, né? Aqueles que ficam fazendo as profecias de futurologia aí. Deus é isso, Deus vai fazer aquilo para você, vai fazer, mas a pessoa não tem provimento, não tem nada. É o famoso TBE que nós falamos, transtorno bipolar espiritual. Sabe por que isso? É o que o povo quer. O povo veio para dentro da igreja, veio para a igreja, por quê? Foram iludidos. Lá você vai ser cabeça e não cauda. Certo, pastor Abas? Aí eu vou ler para vocês um versículo aqui, para vocês entenderem. É sempre para o final das coisas, irmãos. É sempre para o final das coisas que vai surgindo isso, que vai tendo esses problemas. Olha o que Deus mandou Jeremias falar para o povo de Israel um pouco antes dele ser levado cativo. Jeremias no capítulo 5, versículo 30 e o 31. Olha aqui, ó. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Vocês, se anda fazendo na terra. O 31, por favor. Olha lá. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam com mãos dadas com eles. Olha só. Quem que é o sacerdote aqui hoje? Quem que são os profetas hoje? Não é esse povo que tem usado aqui em cima para falar mentira para a igreja, e os líderes, entre aspas, ou seja, vamos pontuar, né? Não é generalizar a coisa. E a maioria dos líderes que quer numerolatria, como diz o pastor Valdo, estão coadunados com eles, porque eles estão formando ali um bando de ovelhas cegas. E, exatamente, o até que dá glória a Deus é melhor do que não dar glória a Deus. Se Deus, que não tem nada a ver. Exatamente, isso, eu ia chegar lá, pastor Machado. Irmãos, a coisa é muito séria. Esta lição é muito séria, irmãos. Sim, verdade, exatamente. Salmo 7. Salmo 7, eu acho que o versículo 11. Põe para nós aí, para vocês verem. Sumiu? Deu curto-circuito ali? Salmo 7, 11. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Ai, misericórdia. Se não fosse a misericórdia dele, nós estávamos no sal. Lembra na mídia aí, existe um passarinzinho lá, quando está muito calor, que eles põem lá assim, o passarinzinho fica assim, ó, chuva, 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 dá um relâmpago nele. Vocês já viram aquilo? Assim seria Deus com nós clamando a Deus, ele mandaria para nós isso aí. Quer ver? Olha o que Jeremias escreveu aqui. É o 31 agora. Deixa eu ler aqui. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Olha lá, porém, e é o que deseja o meu povo, porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? O que vocês vão fazer a hora que chegarem ao fim? Se vocês estão destituídos, fazendo a sua própria vontade, antes o próprio Jeremias também diz que Deus entregou o povo à vontade deles. O apóstolo Paulo também na carta aos Romanos falou que Deus entregou os homens aos seus desejos, às suas concupiscências, para se degenerar, para conturbar um ao outro, para... tem uma outra palavra aqui que me fugiu aqui agora. E o mundo está desse jeito, irmãos. Vamos para o próximo. Nós não vamos sair nem do primeiro tópico, Abs. 2, né? Misericórdia. Doutores segundo suas próprias concupiscências, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4.
Temos testemunhado que essa profecia está se cumprindo em nossos dias. Um minutinho, por favor. Pastor, põe para nós aí, 2 Timóteo 4, 3 e 4, e deixa na tela. Pode continuar, por favor. Vivemos em um tempo onde teorias e fábulas impossíveis de se provar ganham status de verdade absoluta e são difundidas por pseudo-especialistas, ganhando assim aspecto sério e confiável. Vocês estão vendo, irmãos? Vocês estão vendo isso aqui? Aí eu quero voltar aqui novamente, depois nós vamos ler isso aí, ó. Eu quero voltar aqui. A situação que se encontrava o povo de Deus, o povo que tinha sido tirado de uma terra de escravidão, irmãos, tinha levado para uma terra que mana leite e mel, que tinha um Deus chegado, Deus Todo-Poderoso, todas as vezes que eles clamavam, o Deus deles estava ali e resolvia o problema deles. Mas aí o que aconteceu? Como aqui fábulas, invenções malignas, invenções de homem, como o pastor Machado colocou aqui, está falando uma coisa maligna e o povo está dando glória a Deus. Até me lembrei de um negócio aqui, o povo está dentro da igreja gritando aleluia, aleluia, o bêbado está lá atrás olhando a caixa de marimbondo, não é aleluia não, marimbondo. O povo está gritando aleluia, aleluia, o bêbado, não é aleluia não, é marimbondo. Daí a pouco o marimbondo baixou numa turminha que estava lá atrás, lá muito alegre, picou todo mundo e o povo saiu tudo gritando e correndo. E o bêbado, eu avisei que era marimbondo. Então assim está o povo, irmãos, infelizmente. Eu estava em uma reunião agora recente, o pastor lá botou o povo de pé e pediu, vamos abrir, o pastor Moraes estava comigo, vamos abrir a Bíblia aí em livro fulano de tal. Ô irmãos, mas o povo deu tapa nessa Bíblia, viu? Caçando esse livro. Confundiu até quem ia ler a Bíblia lá depois, que ele pediu um livro, começou a ler no outro. Exatamente. Então, aqui, ó. Isaías, capítulo 58, olha o que o povo fazia lá, ó. Isaías, Deus falou para ele, clama a plenos pulmões, não te detenhas, segue a tua voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Aí veja só, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em chegar-se a Deus. Precisa de repetir esse versículo aqui, vocês entenderam? O povo procurava a Deus, mesmo na situação que ele se encontrava, distanciado de Deus, com o coração fora da presença de Deus. Eles tinham prazer em ouvir as coisas de Deus, tinham prazer em estar na casa de Deus, tinham prazer em perguntar pela lei de Deus. É o que nós estamos comentando aqui hoje. As igrejas enchem diante daqueles que estão ali para contar fábulas. O apóstolo Paulo também bradou em relação a isso aqui. As igrejas enchem, mas não obedecem. Muitas das vezes ouvem porque tem ouvido, entra de um lado e sai do outro, mas o coração está longe, foi Deus que falou. E continuando ele diz assim, ó, dizendo, porque, olha a colocação, porque jejuamos nós e tu não atenta para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. A resposta de Deus agora. E exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia se aflige a sua alma, inclina a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si como um saco de panos e cinza? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável do Senhor? O Senhor está perguntando para eles, é esse jejum que eu pedi para vocês? Que vocês se aflijam falsamente, é o que Deus está falando? Que vocês chegam até a minha presença com o coração duro, em pedra pura? Eu não pedi de vocês que quando vocês chegar perto de mim, chega com o coração contrito, transformado, arrependido, humilhado. Não é isso que eu quero de vocês? Eu não declarei para vocês o que é bom e o que é que eu quero?
que vocês vivam cumprindo com a justiça e humildemente na minha presença? Aí o Senhor responde para eles aqui no próximo, no 6: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Não é isso que eu quero de vocês? Pastor Walter está ministrando aqui, Abacuque. Era o que estava acontecendo, contenda, litígio, no meio do povo. E é o que nós estamos vendo dentro desta lição aqui hoje, igreja. Não estou fugindo do foco. Se você não está entendendo algum ponto, pergunta, que nós vamos mostrar para você o porquê que é. Por que é que eu li? Doutores segundo suas próprias cobiças. Essa colocação desse jejum que o Senhor manda falar para eles aqui foi inventado por eles, Absa. Não era o jejum que Deus queria. Foi inventado por eles, mas eles amavam muito mais os preceitos dos homens do que os de Deus. Isso o próprio Senhor Jesus falou para os fariseus. Doutores da lei, vamos ler aqui agora: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos. Por quê? Acho que foi o pastor Walter que falou aqui. Fazem-se cursos, vira PhD, mas deixa a vontade de Deus de lado. Agora eu sei, agora eu é que sei quem é que serve para ministrar para mim. Agora eu é que sei, Léo, quem é que realmente tem entendimento do grego. Não estou negando que precisamos estudar não, tá? É quem é que tem conhecimento do hebraico, porque a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento foi no hebraico. Então, se não tiver com coadunância com o hebraico, não vem não, Absa, tá? Não vem não, porque você não passa de religioso de carola. E não adianta ficar com raivinha não, viu? Deus agrada disso? Estamos vivendo esta época ou não estamos, igreja? Esta lição, irmãos, veio para nos alertar, para nos advertir. Está na nossa cara. Vamos para o próximo, Rapsa, por favor. Precisamos chegar lá no segundo tópico, pelo menos, né? Senão o homem desagrada demais. Agenda do anticristo em curso. Há uma agenda em curso que, de forma global, age para que as nações aceitem pautas que incluem, dentre outras coisas, o aborto, liberação de drogas, etc. Neste movimento global, as características nacionais de cada povo têm pouca importância. O homem de nosso tempo está sendo desconstruído e preparado para ser um cidadão do mundo, pensando e agindo segundo valores e padrões. 1:3. Pensando e agindo segundo valores e padrões estabelecidos por órgãos mundiais, baseados na suposta ideia de igualdade e direitos humanos. Nós vamos andar mais rápido um pouco agora para nós poder passarmos aqui. Até porque são comentários bem fáceis de entender, né, pastor Absa? Bem fácil, mas eu quero ler aqui para vocês. O apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, o versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz: com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Muitos confundem isso aqui com o que agora o detém, sendo o Espírito Santo, né? Não, quem detém isso aqui agora é o corpo de Cristo, que está aqui no mundo. Porque o Espírito Santo não será tirado da terra não, viu? O Espírito Santo de Deus continuará aqui. E a prova disso aí está lá em Apocalipse. Que muitos serão colhidos na grande tribulação. E o Senhor Jesus disse que se aquele tempo não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Até os escolhidos, não sou eu que estou falando. É Apocalipse, tá? É o Senhor Jesus. Que se não tivesse sido abreviado aqueles tempos, até os escolhidos se perderiam. Vocês estão vendo? Então, a igreja, enquanto a igreja estiver aqui, enquanto não cumprir a plenitude dos gentios virem para a igreja, o anticristo não aparecerá nitidamente, né? Reinando.
Porque anticristo existe, porque na verdade isso aí, o anticristo, Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. O anticristo na verdade é anti-Deus. Tudo que se manifesta, né, na forma de Deus, da vontade de Deus, ele levanta contra. O apóstolo Paulo deixou isso aqui claro. E ele começou lá no Jardim do Éden. Jardim do Éden veio subindo aí para esse mundo afora. E veio pelejando com a humanidade para poder ver se cortava o plano de Deus. Quando Cristo nasceu, ele tentou até matar Cristo. O propósito de Deus lá para tirar o povo da escravidão, ele tentou matar os filhos dos judeus. Sempre ele tentou distanciar o homem da presença de Deus. Sempre. Mas não conseguirá. Esse é o inimigo, arqui-inimigo de Deus e do povo de Deus. Vamos para o tópico 2, Absa, por favor. Alguém quiser alguma pergunta, irmãos, pode levantar a mão, pode fazer. Quer fazer uma colocação, pode fazer. Todos, não é só o pastor Walter, Absa, só os pastores não. Tem um versículo que vocês lembrou aí, que encaixa. Irmão, vamos ler. Sim, Absa, por favor. Mas assim, pastor Wagner, está muito bem explorado, explanado, viu? Sim. Mesmo que eu citei aqueles 2 tópicos, mas essa questão que o senhor está falando aí sobre as próprias concupiscências, né, a própria vaidade, o orgulho, está explanando bem o que eu comentei lá. Sim, deixa eu lembrar você de um detalhe aqui. Lembrar não, comentar. No subsídio desse 1:3 aí, o comentarista colocou aqui, ó. Na verdade, os últimos dias começaram com a vinda e ministério de Cristo à Terra. Precisamos de lembrar disso aqui, porque tem muita gente que não consegue separar essa questão das 69 semanas, né, de anos, porque ela parou. Quando Cristo veio, parou. Né? Aí agora vai viver a última semana, as 70 semanas, quando a igreja sair daqui. Quando o ministério da iniquidade começar a operar, a igreja saiu, começou a operar, começou a contar a última semana. Então, esses últimos tempos que nós estamos vivendo, que a Bíblia fala, é agora. Essa questão, Cristo inaugurou esses últimos tempos aí, tá? Últimos dias, como disse já no final, João dizendo. Há 2000 anos, pastor Walter, João disse que eram os últimos tempos. E ele disse, e o anticristo já opera. E tem surgido muitos anticristos, vocês estão vendo? Então, tudo que levanta contra a palavra de Deus ou a vontade de Deus é anticristo. É o avatar da nova era. Sim, pastor Walter gosta de falar isso aqui. O avatar da nova era. Está aí com essa globalização, essa desconstrução, né? Vai falar aí. Sim. Da família. Sim. E é a célula máter da sociedade, o que é a família. A família. Qual o alvo É a principal do diabo? Família, desconstrução dos valores, a ética moralística humanitária, descer na estirpe mais baixa possível. Se eu entrar por baixo aqui, no alicerce desse prédio, e romper com ele, o que vai acontecer? Será grande a ruína, não será? Sim, Abson, pode ler, por favor. A desconstrução do ser humano. O homem pós-moderno caminha dentro de um processo sistemático de desconstrução dos valores e princípios cristãos, como nunca se viu. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, segundo Timóteo 3:1. A igreja, como corpo de Cristo, precisa influenciar e ser luz nesse tempo de trevas. E além da luz? Sal. Que é que nós temos sido? Nós temos praticado jejum, como Isaías perguntou para o povo lá. No dia do jejum, nós temos afligido o nosso próximo, tem tratado com punho iníquo. A humanidade está tendo paciência, missionária Sejane. No trânsito, isso aqui, irmãos, é a palavra de 2 gumes. No trânsito nós temos tido paciência. Se eu estiver atrasado, até porque, irmãos, infelizmente não obedecem às leis. Não é para usar celular dirigindo. O sinal abre, o trânsito não vai, está parado. Você vai ver o indivíduo está com o celular na mão, mandando mensagem, olhando no WhatsApp, dando risada, e para trás está tudo travado, parado, e você atrasado. Está muito complicado, irmãos, essa geração que nós estamos vivendo. Não está fácil. Ninguém respeita o seu direito.
Você tem, aonde termina o seu, começa o meu e vice-versa. Não respeita o seu e te engloba no meio, está difícil. Eu não vou falar o nome, mas nós temos um companheiro aí que tem um cacete dentro do carro. Se desrespeitar eu e partir para cima, eu ajeito no pau. Irmãos, o negócio está desse jeito, não está brincadeira não. A gente apanha por causa de estar certo, irmãos. Você está certo, vai cobrar seu direito, você apanha. Precisa por gentileza. 2:1, né? Isso. A desconstrução da família. Misericórdia, irmãos. A família é o principal alvo de ataques do inimigo em nosso tempo. A relativação dos papéis familiares, onde palavras como pai e mãe deixam de ter peso e valor, visa enfraquecer a família, que é a célula máter da sociedade. Minutinho. É a célula mãe. A família é a célula mãe. Mas devemos lembrar de uma coisa: não é para virar idolatria, tá? É a célula mãe, mas não é idolatria. É se Deus reger ela. Se Deus não reger, ela é a perdição da nação. Tá bom? Filho é herança do Senhor. Então ele não é seu. É herança do Senhor. É para você instruir, é para mim instruir. É para eu capacitar ele dentro da palavra. Porque se eu levar ele a inculcar a palavra na cabeça dele, ele vai ser capacitado pela palavra, porque ela é viva e eficaz. Sim, Apsa. Preparando para o domínio do anticristo. Olha aí. Repleto de incertezas, o homem de nosso tempo vive uma crise de identidade que só a palavra de Deus pode salvá-lo, já que é nela que estão definidos e delineados os papéis sociais e familiares. De um antigo professor, sempre ouvi falar que um casamento forte produz uma família forte, e famílias fortes produzem uma sociedade forte. A agenda do anticristo visa a destruição da família tradicional. Sim. Descaracterização da humanidade. Os princípios eternos e antigos não interessam, Joel. Não interessa. Está ultrapassado. Nós vimos um candidato esses dias agora propondo a questão de discutir a questão do aborto. Por quê? Está ultrapassado. Nós vimos essa discussão, estamos vendo aí na mídia essa questão do aborto. Porque países primeiro mundo que estão à frente luz de nós, né, entre aspas, já aprovaram isso aí. Vizinhos nossos aqui no continente já aprovaram isso aí. E aí nós estamos atrasados. Vocês estão vendo, irmão? Vocês estão vendo a colocação do diabo, do inimigo dentro das cabeças? Pois é. Lembra que eu disse para você agorinha que estão tentando destruir, porque se não for Deus que rege, ela é a perdição? Lembra que eu comentei aqui agorinha? Se eu destruir o alicerce, o meu prédio vai cair. Pode cair tudo, menos o alicerce ser danificado, porque aí eu posso reconstruir. Então eu posso perder tudo de menos a fé, porque eu sou sujeito a pecar. Mas a minha fé me reconduz à presença do Deus Todo-Poderoso, que tem o que é de melhor para mim.
Aí é que está a questão, mas não, eu sei, eu tenho vontade e eu posso. Essa é a filosofia do mundo, que tem o precursor aí a Satanás. E nós precisamos entender isso e abrir os olhos. Vamos ler aqui um pouquinho. Sim. Certo. Sim, verdadeiramente um absurdo. Isso. Está nas trevas. Aí eu quero aproveitar esse gancho que você disse para você ver o que é a igreja destituída da graça de Deus. Idolatra a família, eu disse para vocês agorinha. Idolatra a família como sendo a família o que rege a vontade de Deus. E não é assim, Deus é que rege a vontade da família. Idolatra a família, se largam lá, eles não fazem outro casamento, sendo que eles próprios proíbem o casamento dos seus que estão à frente da igreja. Vocês estão vendo o problema? Vocês conseguiram entender? Lá não se casam os seus ministros, proíbe o casamento dos seus ministros. E o que a Bíblia diz a respeito dos ministros? O que ele precisa de ter? Vocês estão vendo a contradição? Se está destituído da vontade de Deus, missionária Sueli, ele faz e desfaz ao mesmo tempo. E aí, ó. Pois é. Vamos ler aqui rapidinho, o tempo já praticamente acabou. Vamos ler aí Colossenses 3,18, por favor. Isso aqui é um subsídio do professor aqui. É o que mostra, o que define a Bíblia. Agora, o papel da esposa. Esse é o papel da esposa. Isso aí no mundo, irmão, se você fala isso até mesmo dentro da igreja, as mulheres hoje dentro da igreja rumam um cacete na cabeça do marido, você partir para cima dela, não estou falando de autoritarismo não, tá? A pastora Gersi diz que é diferente, ela gosta de abraçar o marido e beijar, nós temos visto. Agora olha aqui, ó, esposa, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Agora vamos ver isso aqui da esposa. Agora o papel do marido, é o papel da esposa para o marido, o papel do marido agora. 7, agora é o 7, de 1 Coríntios 7:3, que é o papel do marido. 1 Coríntios 7:3. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Não é 7:3? É isso mesmo. Conceda à esposa o que lhe é devido, isso mesmo. Agora vamos ver Efésios, ainda continuando a questão do marido, Efésios 5:28. Olha lá, ó. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Aí que está a questão. Vamos mais, agora dos filhos. Dos filhos agora, Efésios 6:1. Precisamos falar isso aqui, irmão, sabe por quê? Porque se perguntar no meio da igreja, boa parte não vai lembrar disso, onde está. Infelizmente. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É promessa. Quer ser bem sucedido na vida, pastor Machado? Obedeça a seus pais e honra-os. É promessa de Deus, não é porque os pais são bons e são merecedores, não. É porque é promessa de Deus e Deus cumpre o que Ele promete, Absa. Tópico 2:2, por favor. A destruição emocional e psicológica. O ser humano foi feito para se relacionar com Deus e ser feliz em sua presença. Com o afastamento de Deus e de seus princípios, conforme observados em sua palavra, cresce na sociedade assustadoramente os problemas psicológicos. Estamos diante de uma geração em que grande parte tem sérios problemas para dormir, passa por graves distúrbios alimentares e de comportamento. Segundo o artigo da Veja Saúde, doenças como síndrome do pânico, ansiedade e depressão estão levando até mesmo os mais jovens às clínicas de tratamento psiquiátrico. Olha isso. Segundo o artigo da CNN Brasil, com a pandemia que atingiu agora o mundo, esses problemas foram
potencializados, o que permite prever que, quando a grande tribulação começar, o anticristo encontrará um mundo fragilizado e com medo, quadro perfeito para um dominador totalitário. Vamos começar pela parte do fim aí. Vamos ler 1 João 4,18, por favor. Bem rápido, por gentileza. 1 João 4,18. O anticristo vai encontrar um mundo com medo, fragilizado. Olha lá. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormenta. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Vendo? Aí voltando aqui na questão, o ser humano foi feito para relacionar com Deus. Eu tenho falado isso em todas as oportunidades que eu me lembro. Cristianismo, o que é, igreja? Cristianismo é relacionamento. O que é que Deus fazia no jardim do Éden em todas as viradas? Deus ia lá relacionar com Adão e Eva. Por que é que Deus tirou o povo do Egito? Porque queria formar aquela nação, educar ela para que dela viesse um que pudesse salvar a humanidade. Para quê? Para reconciliar consigo o homem. O apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 5, e o versículo 19, se não me falha a memória. Pastor Wagner. Sim? Quando Deus tirou os hebreus do Egito, tirou eles ali para ter um senso de pertencimento. Porque aquele povo estava perdido, escravo, né? É menos do que nada, menos do que zero. Exatamente. Então Deus deu a eles um senso de pertencimento, uma rota. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus. Vocês é nação peculiar minha. E isso com a igreja. O apóstolo Pedro escreveu a respeito: vocês não eram, mas agora vocês são nação santa, sacerdócio real. Esse é o relacionamento que Deus quer. Deus reconciliou consigo o mundo por intermédio da cruz. Lá Cristo, naquela cruz do Calvário, estava reconciliando consigo o mundo. Para que Deus quer reconciliar consigo o mundo? Para que é que você se reconcilia com alguém? Não é para ter um relacionamento com ele? Aí vem alguém dizer assim: eu perdoo, mas não quero saber dessa pessoa, não quero intimidade, não quero relacionar com ela. Vocês estão vendo a contradição, pastor Machado? Reconciliação, irmãos, tem que ter ali um só entendimento. O próximo, por favor. 2:3. Isso. Urgente necessidade da palavra de Deus. O papel da igreja e da família neste momento crítico é fundamental, já que é a última resistência a tudo que se vê. É necessário ensinar e pregar a palavra de Deus. Por isso, insista em ler e meditar na palavra de Deus. Josué 1:8, Salmo 119:15, 1 Timóteo 4:15. Separe um tempo todo dia, sem distrações, para ler e meditar na palavra de Deus. Salmo 1:2. Salmo 1:2, por favor, na tela. Pode continuar, professor. Aos pais cabe ensinar aos filhos a palavra de Deus. Salmo 34:11. Participe ativamente da escola bíblica dominical e leve sua família também. Valorize o ensino bíblico e leve uma vida vitoriosa em Deus, e lembre que uma vida vitoriosa em Deus passa pela instrução. Por outro lado, é impossível mensurar a importância do ensino na igreja. Grande parte da tarefa da igreja passa pelo ensino. Romanos 12:7, 1 Timóteo 4:11 até o 13, 1 Coríntios 2:3. Nós vamos ler essas citações aqui. Pastor Walter, por favor. E Absa também, já pode escolher um versículo que vocês quiserem. Pastor Walter, Romanos 12:7 e Absa, 1 Timóteo 4:11, 13, e eu irei ler o que está na tela, Salmo 1 e 2. Depois também irei ler Deuteronômio e já estou devolvendo. Eu cheguei até aqui e o pastor Machado vai gostar aqui da questão aqui do final aqui. E pode, Salmo 1, 2, por gentileza. Pessoal da mesa do som aí, por gentileza, aí, coloca no versículo. Colocou, ele abre. Tá bom, né? Na próxima agora, eu já falo direto com você, viu? Olha lá, Antes, olha a colocação aqui. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.
Aí vamos lembrar de um detalhe, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, capítulo 3. Se você já ressuscitou, se você já é nova criatura, buscai o quê? As coisas que vêm do alto. Que vem do alto, que é de lá, do Pai das luzes. E continuando ele diz assim, e fazei morrer a vossa natureza terrena. E ali ele vai classificar o que é a natureza terrena, que está completíssima de tudo que não presta e que destrói o homem. Começando a prostituição, a mentira, a lascívia e por aí vai. Absam, o versículo, não, pastor Walter, Romanos 12. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Aquilo que eu falo, na lei do trabalho. Sim. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Sim, agora eu quero lembrar um negócio aqui. Não me leve a mal, pastor Miro. O seu ministério é ensino, dedica, estuda, examina, busca. O seu ministério é louvor. Deu oportunidade para você louvar, vem louvar, não vem pregar a palavra de Deus não. Vem louvar, louva com excelência. Deu oportunidade para você falar, dar testemunho. Vem testemunhar, não vem pregar sermão, não. A gente tem um problema seríssimo com isso dentro das igrejas. Você dá oportunidade para o irmão vir louvar, ele prega meio minuto, 5 minutos antes para depois louvar. Dá oportunidade para alguém vir falar da palavra do Senhor, ele canta para depois falar. Ô irmãos, isso é instrução que você tem que saber. Não atropela as coisas. Não faça aquilo que não é proposto para você, não. O que foi pedido para você, faça. Continuando aqui a questão. Agora é o Absa. 1 Timóteo 4, 11 até o 13. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Agora, pastor Machado, continuando aí, o discipulado. Está aqui, está aí na sua revista. É o discipulado cristão, a escola bíblica dominical, o culto de ensino, o seminário teológico, conferências e palestras bíblicas. O que é isso aí? Isso aqui faz parte do ensino, da educação da igreja, da educação do cristão. Você é nova criatura, Absa. Aqueles costumes que você tinha de falta de reverência, de falta de entendimento, de falta de proceder, agora não, agora você tem instrução na Bíblia. Por isso que Deus manda Moisés dizer para o povo assim, olha aqui o que Moisés manda dizer, lá no capítulo 4 de Deuteronômio, o versículo 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto é a vossa sabedoria. O que é a vossa sabedoria? A minha instrução, a minha lei, a minha palavra. Guardando os vossos entendimentos perante os olhos dos povos. Ouvindo todos estes estatutos dirão, certamente este povo é gente sábia e entendida, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegado a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Agora vamos lá para o capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 7. 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás. Isso aqui, irmão, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é discipulado. Discipulando o meu filho, pastor Machado, discipulando a igreja, discipulando a nação, porque a nação aí terá uma bandeira. Quem não tem bandeira é forasteiro, forasteiro não tem herança. Continuando, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando e ao levantar-se, também atarás por sinal a tua mão e te serão por frontal entre os teus olhos. Isso aqui, estando na nossa mente, no nosso coração, nós temos condição de nos arrepender, como tinha Davi. Davi pecou demais. Mas Davi era homem segundo o coração de Deus, porque ele pecava, mas ele reconhecia, ele falava, Senhor, tem misericórdia de mim, me devolve aquela alegria da salvação. Em pecado eu fui formado, eu ando em pecado, mas tem misericórdia de mim. Porque o problema do homem, irmãos, não é o pecado não, é ele segurar o pecado para ele.
é ele não chegar na presença de Deus. Eu preciso chegar na presença de Deus. Senhor, se o Senhor não me libertar, para onde eu vou? É a questão do homem. Obrigado. Pastor Walter. Sim, Pastor Walter. Muito obrigado, igreja. Meus irmãos, paz do Senhor, Deus continue abençoando o pastor Wagner. Lição aí tem tanta coisa, né, irmãos, para nós colocar em prática, em evidência na nossa vida cristã. E falando aqui, subindo e falando com o pastor Wagner. Nosso pastor presidente, irmão, está lá no AD Garavelo Parque, né? Lá no Antônio Julião, isso mesmo? E ele ia estar aqui lecionando, mas já tinha um compromisso agendado lá anterior, motivo dele não estar presente aqui. Que lição, né? Que aprendizado. Eu gostei aí, ó. A Bíblia é o livro no 2:1, suplemento aí do professor aí, ó. Aqui é só somando, tá, irmãos? Com o que o pastor Wagner já discorreu, o tempo é muito curto e é só somando só, tá? A Bíblia, no suplemento do professor 2:1 aí, ó. A Bíblia é o livro que define os papéis sociais a serem exercidos pelo ser humano. Ela mostra o papel da esposa, do marido, dos filhos, da igreja e tudo mais. Aí eu tinha aqui anotado, já citei isso aqui uma vez. Eu quero que coloque em 2 Timóteo capítulo 3 e o versículo 14 e 17 na tela, por gentileza. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e o 17, até o 17. Ó, a Bíblia é supracultural. O que é supracultural? Está acima das culturas, a Bíblia. Palavra de Deus. Lembra de nós falarmos aqui, estamos falando, a palavra de Deus é o provimento da nossa vida espiritual. E a palavra de Deus, eu estava lendo aqui, tem um texto aí que diz para nós, está dentro da revista aí, ó. No 3:2:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12:2, né? Está lá. Agora mesmo eu leio isso aí. Não pode haver transformação na vida de uma pessoa que não quer mudar. Israel, em sua trajetória no deserto, é um triste exemplo. 40 anos, 42 acampamentos, daquela geração, quem foi quem adentrou na terra prometida? Que ficou? Josué e Caleb. O que é isso? Teimosia, orgulho, falta de obediência, autossuficiência. É um dos vícios mais perigosos deste século. Pastor, como assim autossuficiência? A pessoa adquire conhecimento, título honorífico, poder, status, fama. Vê esses cantores aí famosos aí do mundo inteiro, esse povo aí tipo Madonna, Whitney Houston, esse povo aí vai. Esse povo está baseado no quê? Que eles estão baseados em quê? No financeiro que eles têm. Aí a pessoa, quando se acha autossuficiente, ela não dá moral para as outras pessoas, ela acha que ela é o centro da atenção, um umbiguismo, aquilo que nós falamos, né? Olha só para o umbigo dela. Isso é um problema sério hoje, né? E tem isso na igreja, é um problema seríssimo. Então, olha só terminando aqui. Essa transformação só é possível através do processo de renovo, igual está Romanos, citando Romanos 12:2. Renovo na forma de pensar. Significa que na vida somos mais do que comemos, somos mais do que pensamos. Sim, pastor Wagner. Só me lembrando aqui, eu não lembro que dia que foi, não sei se foi terça-feira, o Eliabe me mandou uma letra. E o comentarista falou aí na revista, esses artistas religiosos. O que o artista religioso propaga em cima dos púlpitos, no outro dia está na boca de praticamente boa parte da igreja. As letras que não tem nada a ver com glorificar a Deus é que está no coração do povo. Isso por quê, irmãos? Porque é o que o povo quer. Verdade. Então, olha só para finalizar, que o tempo já está indo,
a Bíblia é supracultural, põe isso na sua mente, está acima de culturas, tá? E aí eu vou dar uma referência para os irmãos aqui, grave isso aí, ó. A Bíblia é produzida por mais de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, 3 idiomas, 3 continentes, é o nosso manual de comportamento. Lembra de nós falar? A Bíblia é o maior manual de comportamento do mundo. Ciência, medicina, economia, engenharia, física, metafísica, astrologia, arqueologia, tudo você tem na Bíblia, tudo, tudo. E aí olha só, é o nosso manual de comportamento, é o livro mais traduzido, mais comprado, é o mais memorizado, é o mais perseguido em toda a história da humanidade. Somente a Bíblia tem resistido 2.000 anos de intenso escrutínio pelos seus críticos. O que é o escrutínio? O pessoal vai pesquisar profundamente ali, buscar ver se tem erro para contradizer a palavra de Deus. Não acha nada errado na palavra de Deus. A guerra que está acontecendo, essa mudança de globalização, a nova era, que nova ordem mundial, está aí, está debaixo dos nossos narizes, aí, com informação plena, a todo vapor. Está tendo uma transição, uma mudança de domínio. Então, nós estamos aí, né, no final, esse Apocalipse é fantástico, né? A Bíblia tem mudado a história das civilizações, ela foi o primeiro livro impresso. O homem que a imprimiu, Johann Gutenberg, ele foi considerado o homem mais importante dos últimos 1000 anos. Apóstolo Paulo certifica isso. Aí você vai ler comigo aí, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. De quem nós temos aprendido? Dentro da palavra. Está aí a confirmação bíblica. Bíblica. Então tem gente que não dá importância na palavra de Deus. Finalizando, eu já falei disso aqui, está dentro aí de 2 Timóteo. Paulo recomenda a Timóteo que procure homens fiéis do tipo que respeita alianças. Hoje o que nós mais estamos vendo aí, pessoas que não respeitam compromisso e alianças. Cada um está correndo para o seu mundo. Então olha só, respeita alianças, bom aluno, aprendiz discipulador, pastor Machado, e com potencial para tornar-se professor de aprendizes, uma figura em fase de extinção no planeta Igreja. Sua pele já foi usada para ornamentar a carcaça de muitos lobos e vampiros insaciáveis. Um grupo em ascensão no momento, presta atenção nisso aqui, é os nômades de Jesus. Essas figuras dão um belo colorido aos nossos auditórios, aos púlpitos, com sua animação, e se tornaram os participantes mais desejados pela produção dos shows apresentados nos palcos da estonteante dramaturgia religiosa. Você já viu falar disso? Nômades de Jesus, crente coelho, inclusive dessolidifica o crescimento da igreja. Pega as crianças, a criança vai mudando de um lugar para o outro, Ah, pastor, é proibido sair da igreja? Não. Quando tem uma seriedade no assunto, aí sim, há uma liberdade. Jesus não imprimiu nada em nós, nós não podemos imprimir nada às pessoas. Lembra de nós falarmos? É nós na Bíblia falando, não por força nem por violência, não pode obrigar ninguém. Uma certa vez que o pastor Wagner, você não é obrigado nem a ir para o céu. Então hoje nós, como igreja, nós devemos ver esses sinais que estão acontecendo, viu, irmãos? Acontecendo. Esses nômades de Jesus são esses que ficam levando esse entretenimento, esse relativismo nas igrejas aí, e o povo vai acompanhando. Você já reparou? Tem uns pregador que faz isso aqui, ó, dramaturgia religiosa, fica contando piada, fazendo um teatrismo aqui em cima e indo junto com a palavra. E todo mundo, a mente, todo mundo acompanha. Pastor, você é contra isso? Não, você trazer um entendimento, trazer uma pregação que abre um leque, que ventila uma alegria, uma descontração, nada a ver. Mas pregadores que usam disso para fazer, está tirando a essência da palavra de Deus. Sim, pois não?
Então, é dessa forma, nós precisamos entender como igreja, é palavra, viu, irmãos? O provimento espiritual, a nossa passagem, o nosso ingresso para chegar no céu, é aqui. Porque ninguém é bonzinho, cada um tem um pensamento, cada um está pensando uma coisa aqui agora, sim ou não? O único que sabe desse pensamento em conjunto, coletivo aqui da igreja, é só quem está sentado no trono, só Deus. Então, nós precisamos ter humildade de refletir sobre a palavra de Deus, falando aí sobre relativismo. É uma coisa muito séria. Nós não podemos deixar de sermos bíblicos, tradicionais, obedientes à palavra de Deus. Compromissado. Tem muita gente que não está com compromisso mais. Você não valoriza a igreja que pertence, irmãos. Nós estamos vendo isso aí para todo lado. Não valoriza. Não valoriza a cadeira, o banco que Deus está dando. Porque a nossa vida, eu estou com um primo meu que eu já pedi oração aqui por ele, inclusive vou pedir aqui oração. Ele encontra praticamente no estado terminal. Ele já teve bem ruim, mas dessa vez ele está ruim. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida é assim, é um sopro, passa. E nós que somos cristãos estamos sujeitos a isso também. Então vamos valorizar a oportunidade, enriquecer o nosso provimento dentro da palavra de Deus. Aqui foi destacado, participar do quê? Disso aqui, Escola Bíblica Dominical. Todo crente que quer ter crescimento espiritual, quer ter maturidade cristã, ele participa da escola bíblica dominical, ele participa do ensino. Eu sei que tem muita gente que não pode vir, mas quando você tiver oportunidade, vem para o ensino na terça-feira, uma vez no mês, 2 vezes, vai acrescentar valores você, Deus vai viabilizar para você estar. Sabia disso? Basta dar o primeiro passo, a gente sabe do sacrifício de certos irmãos, para poder vir estar aqui, porque aprendendo a palavra, é um crescimento coletivo e salvação expansionista, né? A palavra de Deus. Devolvo aqui, Abson. Pode encerrar? Deus abençoe os irmãos. Um almoço daquele jeito, né? Até o tutano, amanhã ensolarada, tá bonito. Parece que está vindo uma frente fria aí, né? Daquela de arrupiar. Nós que somos goianos aqui, estamos sempre no calor, né? Somos colega do povo lá de Cuiabá. Mansueli sabe muito lá de Cuiabá, né? Que a irmã dela mora em Cuiabá. E eu conheço Cuiabá. Cuiabá é um calor não vou falar torrencial, porque torrencial é chuva, né? Mas um calor... É exatamente, eu já peguei, por 2 vezes eu estive no Pantanal, uma foi em 98, eu peguei um frio lá no Porto Jofre, que eu vou falar para os irmãos, e eu falei, gente, mas não tem condição, uma em 98 e outra em Barão de Melgaço, em 91, com o meu tio falecido, Juversino, nós estávamos lá, chegou num calorão, mas num calorão, Barão de Melgaço, você descendo na Serra de São Vicente, à esquerda, mais um calorão que estava suando, e aí a gente pegando ali os apetrechos, colocando no barco, para fazer o acampamento, aquele sol, no outro dia nós acordou, a neblina baixou na frente ali do acampamento, nós não estávamos vendo o rio, eu falei, rapaz, será que aconteceu? E foi um frio, foi 4 dias de frio, mas frio, a irmã Sueli lembrou de si, faz frio para valer. Amém? Irmãos, vamos ficar sobre os pés, Deus abençoe a sua vida, logo mais estaremos no culto à noite, celebração, adoração a Deus. Esse culto estará aqui, os jovens estará, né, dando andamento, mas na direção do Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe o pastor Wagner, você que participou, muita gente hoje, que bênção, né? E que Deus continue conosco. Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã ensolarada. Mais uma vez o Senhor permite o sol brilhar, nossa face contemplar. Perdoa nossas falhas, nossas incontingências contra teus estatutos e preceitos. Que a aplicação dessa leitura da tua palavra, Senhor, a explanação aqui da escola bíblica dominical, dessa lição, que nós possamos, ó Deus amado, entender que os fins estão próximos, ó Deus amado, que nós possamos colocar em vida prática, diária na nossa vida, que nós possamos ser luz, ó Deus amado, que nós possamos, ó Deus amado, andar na essência da sua palavra. Assim nós pedimos, Pai, em o nome de Jesus, com muita humildade. Toda essa igreja local, Senhor, abençoe a cada um ao regressar aos seus lares, ó Deus. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e sempre. E todos digam, e uma salva de palma para Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor.